Bom dia, meu querido amigo, querido irmão que me acompanha. Aqui é o canal do Projeto Semear e eu sou o pastor Reginaldo. E este programa que nós fazemos todos os dias pela manhã, de terça a sexta-feira, é o Começando o Seu Dia com Deus. E hoje eu quero trazer até o seu coração uma pequena reflexão dizendo: Deus tem contemplado o seu sofrimento. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que parecem intransponíveis, e isso não é apenas uma pessoa, são todos aqueles que vivem nesta terra. E há momentos em que, de verdade, as lágrimas, elas escorrem sem controle na nossa face. A alma é como se ela estivesse exausta e a esperança, ela parece que desapareceu no horizonte das nossas vidas. E nesse vale de sombra que todos nós atravessamos em algum momento, a voz do desespero parece que o tempo todo sussurra nos nossos ouvidos que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, fomos esquecidos e que a nossa luta, ela está sendo em vão. Mas a verdade bíblica, ela nos convida a erguer os olhos para os montes de onde vem o nosso socorro. Nos convida a enxugar as lágrimas e a confiar em uma realidade muito maior o tempo todo. Qual é? Deus está vendo a nossa batalha. Se nós pensarmos em figuras bíblicas que enfrentaram provações, e não foram poucas, e provações esmagadoras, eu costumo sempre dizer de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, lançado em uma prisão por uma acusação falsa da mulher de Potifar. Poderia ter naquele momento se entregue ao choro, à amargura, ao sofrimento, à depressão e morrer na prisão, mas não. No entanto, em cada passo da sua jornada, que não foi nada fácil, foi extremamente dolorosa, Deus estava com ele. A história de José, ela nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, a mão de Deus, ela está agindo o tempo todo, tecendo um propósito que vai além da nossa compreensão imediata. Não entendemos o que Deus faz no momento na nossa vida, porque nesta passagem Deus, ele viu a dor de José, ele viu a injustiça que esse rapaz sofreu e transformou tudo isso em um testemunho de fidelidade e providência divina, para que hoje nós pudéssemos olhar uma história como essa e saber aquilo que a Bíblia diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que cuidou de José, que livrou José e que colocou José em posição de destaque, é o mesmo Deus que nos ouve, que vê o nosso sofrimento, a nossa batalha. Veja outro que eu gosto também de mencionar sempre nas minhas mensagens: Davi, perseguido incansavelmente por Saul, que era seu próprio sogro. Quantas noites esse homem passou fugindo desde a sua mocidade, se escondendo em cavernas com a vida por um fio o tempo todo. Quantas vezes a angústia deve ter apertado o coração deste rapaz. Mas em meio a toda essa aflição, travando uma batalha o tempo todo, de fuga, de medo, de perspicácia para saber onde é que está o inimigo, ele demonstra em seus salmos um testemunho eloquente de fé o tempo todo. Mesmo no meio da dor, ele encontra sempre conforto na força do Senhor Deus. Ele clamou, ele chorou, mas ele também louvou a Deus pela sua presença constante, mesmo no meio desta guerra, que não era apenas externa, mas era também uma guerra interior, que lhe machucava o tempo todo. A promessa de Deus viu sua batalha, e não é apenas uma promessa de consolo que ele nos faz,
É uma verdade poderosa que deve o tempo todo transformar a nossa perspectiva. Então isso significa que cada lágrima que eu derramei, que você derramou, cada dor que eu ou você sentiu, cada noite em que nós perdemos o sono, assim como foi com Davi, cada noite que perdeu o sono fugindo de preocupação pela própria vida, nada disso passou e também não está passando despercebido aos olhos do Criador. Ele não apenas viu, mas sentiu como você está agindo ao seu favor. Em Salmo 56, versículo 8, veja o que Davi declara: Tu contastes as minhas angústias, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Olha, o tipo de, ao mesmo tempo, exclamação e pergunta que Davi está fazendo, salmodiando. Esta passagem é incrivelmente confortadora. Ela nos mostra um Deus que não é distante ou indiferente ao nosso sofrimento. Ele está o tempo todo conosco, Ele se importa, registra as nossas dores, registra o nosso sofrimento e valoriza cada lágrima que nós derramamos de tristeza, de dor, de medo, de sofrimento, e Ele guarda como algo precioso. Portanto, nesta manhã eu quero te convidar, pare de chorar. Não porque as suas lágrimas são insignificantes, não, mas porque elas foram vistas e estão sendo contempladas. Pare de chorar, porque a mesma mão que permitiu a prova é a mão que te sustenta e que te conduzirá à vitória, que te conduzirá a uma força extrema para passar por cima de todo esse sofrimento e glorificar a este Deus que te cuida, que me cuida. E isto é uma batalha que Deus está travando com você e por você o tempo todo, por mim o tempo todo. Deus olha, Deus cuida, Deus permite muitas vezes provas, às vezes um tanto quanto aos nossos olhos mais pesadas, mas isso é para também provar a nossa fidelidade a Ele. Permita que então esta verdade de tudo isso que está sendo falado nesta manhã e com embasamento bíblico penetre a sua alma. Você não está sozinho, tenha certeza disso. As dificuldades que você enfrenta não estão definindo ou irão definir o seu fim, mas isso são parte do processo que Deus está usando para moldar o seu caráter, para fortalecer a sua fé e revelar a sua glória, a glória dele na sua vida, na minha vida. Confie que o mesmo Deus que viu sua batalha, Ele também tem o poder para transformar esta batalha em uma história de vitória, superação, renovação e testemunho para outras vidas. Seja qual for a montanha que eu ou que você estejamos escalando neste momento, montanha às vezes de enfermidade, de problemas financeiros, de desencontro familiar, de perseguição por alguém que fala da minha vida, da sua vida o tempo todo, sem ao menos se dar ao luxo de nos conhecer de perto. Às vezes as pessoas falam o que não sabem e acaba machucando as nossas vidas interiormente. Mas não deixe que isso entre em você e faça uma separação entre você e aquele que cuida, para que você não seja consumido pelo sofrimento ou pela dor. O deserto que eu ou que você estejamos atravessando, ou a tempestade que estejamos passando ou enfrentando, devemos nos lembrar: Deus, Ele viu a nossa batalha, Ele está conosco e Ele nos guiará para uma vitória certa.
Vamos orar nesta manhã e que o Senhor possa fazer com que a nossa força ela seja multiplicada diante dele, para que o nome dele e a glória sempre seja dele nas nossas vidas e o seu nome exaltado. Senhor Jesus, nós oramos nesta manhã. Unimos a nossa voz, a nossa força, a nossa fé. E por mais que estejamos fracos pelas batalhas do dia a dia, pelas dores, pelo sofrimento, pelas enfermidades, pela dificuldade financeira, pela desobediência de um filho, de uma filha, meu Pai, pelo problema no casamento, pelo problema no trabalho, pela perseguição, pela fofoca, Senhor, não deixe que nada, que nenhum problema possa, Senhor, sufocar em nós o prazer de sentir a Tua presença e Te adorar. E nesta manhã nós queremos apresentar diante de Ti toda a nossa vida sem reservas, porque, Pai, a palavra desta manhã, ela falou no nosso coração. Falou, ó Pai, uma palavra de que o Senhor está vendo e o Senhor está colocando no lugar que nós achamos que é um vazio, está colocando a sua presença, a sua força, a sua grandeza. O Senhor está fazendo com que todos esses problemas que sugam, Pai, a nossa energia, sejam dissipados pelo poder da sua presença, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Pai, segura nas mãos desta pessoa que tem se sentido sozinho, sozinha, e mostra a ele, a ela, que o Senhor nunca os abandonou e que o tempo todo o Senhor está no controle da situação, porque o Senhor tem visto, tem contemplado, e no momento certo, o Senhor nos levará a uma vitória certa, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um programa e que você possa, através destas palavras desta manhã, receber energia e força de Deus para percorrer mais uma milha, para seguir a sua jornada sem se importar, porque independente do que esteja enfrentando, Deus viu e está contigo. Deus abençoe. Nos encontramos novamente amanhã, às 7 horas da manhã. Eu espero você. Deus abençoe.